da linhagem de fogo, mas também a desgraça, que te faz ser materialista. E o materialismo é o único fator que pode colocar toda a evolução humana em perdição. É a única coisa. Nem o sensualismo é capaz de destruir a humanidade como o materialismo. Nem o sensualismo. Mas o sensualismo faz parte da materialidade. Faz parte, mas a materialidade é mais ainda, porque eu posso ser sensualista e devoto ao mesmo tempo. Posso. Eu sou um ser que de manhã posso ser sensualista, à tarde orar. O materialista, ele é sensualista e chega à noite e faz assim para oração. Você entende? Pela devoção e pela misericórdia, eu posso fazer o cajado lá do Lohengrin florir. Pelo materialismo, não. Não é Lohengrin, é o Tannhauser. Confundiu os mitos. Muito mito, né? É muito conhecimento e pouca sabedoria, né? Então vamos lá. Irã, então, quando viu que o trabalho dele tinha ido por água abaixo, Tubal-Caim apareceu e falou assim: meu, pula aí. Pula no meio dessa explosão toda. Então ali ele já começou a ter fé. Porque você pularia? Eu não pularia. E ali ele já começou a ter fé. Já começou a mostrar. E quando ele pulou no meio da explosão, daquilo que ele estava tentando fazer, ele teve a graça. Veja. Teve a graça, não foi por ele. Teve a graça de descer os 9 estratos da terra. E depois do 9º chegou no centro. Só que naquela época, quem que estava no centro? Não era o Cristo ainda. O Cristo veio depois. E lá ele encontrou Caim. Não porque Caim é que estava no centro da terra, mas é que Caim estava lá. E Caim disse para ele: tu, Irã, disse Caim, estás destinado a morrer sem ver realizadas tuas esperanças. Qual que era a esperança dele? Rasgar o véu do templo. Não era o Tubal-Caim? Tubal-Caim mandou ele pular. Quando ele pulou, ele desceu e encontrou Caim lá embaixo. É que está cheio de Caim, né? Então a gente está confuso. E aí, mas é da mesma linhagem. Mas a viúva, quem que é a viúva? A viúva são os filhos do fogo, né? Aqueles que têm em si a linhagem de fogo, que questiona, que quer entender, que quer compreender o universo, não quer só ser devoto. Mas a viúva terá muitos filhos que manterão viva a tua memória no transcurso das eras, e depois de um longo período surgirá alguém maior que tu. Não despertarás até que o leão de Judá te levante com a poderosa força de suas garras. Hoje recebestes teu batismo de fogo, porém ele te batizará com água, o elemento que ele não tinha, e com o Espírito, a ti e a todo filho da viúva que o procurar. Está vendo? As esperanças dele era fazer isso, só que ele não podia fazer. Alguém maior que ele, que é o leão de Judá, podia fazer isso. Maior que Salomão, ele edificará uma nova cidade e um templo onde as nações poderão prestar culto. Os filhos de Caim e os filhos de Sete se encontrarão ali em paz, no mar de vidro. E assim como Melquisedeque, rei de Salém, Salém significa paz, por isso que as duas linhagens estarão em paz, e sacerdote de Deus, abençoou Abraão, o pai das nações, quando a humanidade estava ainda na sua infância. Assim também essa nova luz reunirá em si os ofícios de rei e de sacerdote, da ordem de Melquisedeque. Julgará as nações com a lei de amor, e para aquele que vencer será lhe dada uma pedra branca. Nossa meta. Todos nós aqui estamos querendo construir uma pedra branca. E nessa pedra branca vai estar impressa o seu nome, que é uma força vibracional, não é uma pedra concreta. Ninguém aqui vai vir um dia com uma roupinha bonitinha aqui, com um gelzinho no cabelo e perfume, entrar no templo e fazer um ritual, e quando você sair você vai ter uma pedra para você pôr na sua bolsa e andar por aí. A pedra não é física, essa pedra é espiritual. E quando você construir essa sua pedra espiritual, que é invisível, a menos para quem tem visão para ver, com o teu nome, esse nome, essa pedra com o seu nome vai servir de senha para que você entre no templo. Porque para você entrar no templo tem uma palavra de passe.
né? Essa palavra de passe é importante que você saiba. Não é uma palavra que todo mês alguém te manda pelo correio ou pela internet. É uma palavra que você sabe emitir do seu espírito. Não tem ninguém para te ensinar isso aqui na Terra encarnado. Não tem ninguém que ensina você a fazer isso encarnado. Não existem mestres materiais. Por isso que a Fraternidade Rosa Cruz não tem professor, não tem guru e não tem qualquer coisa que seja liderança, a não ser para cumprir as coisas relacionadas ao mundo, né? Que você precisa ter um presidente, um tesoureiro, um secretário, só para vocês enxergarem talvez um pouco melhor. Esse Irã Abif, que acabou não conseguindo terminar a sua obra, ele ficou dormindo, ou melhor, não mais encarnou, ficou ativo só que nos planos internos, obviamente, e aí ele ficou dormindo até que ele renasceu como Lázaro. E o leão de Judá, que é o Cristo, o que ele fez? Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro é o Irã Abif. Ele ressuscita o Irã Abif, e aqui então ele consegue a nova palavra, o novo martelo, e recebe o batismo de água. E ele se completa. Aqui ele vê as esperanças dele realizadas. A inspiração do artista nessa foto é maravilhosa. Por quê? Se você não fosse cristão e não conhecesse a linha de Lázaro, a história de Lázaro, qual dos três personagens chama mais atenção? O Cristo, Irã, que é Lázaro, ou a mulher de dourado? A justificativa para essas duas mulheres estar aqui é porque elas são as irmãs de Lázaro, mas o autor aqui, por inspiração da arte, ele permitiu colocar a irmã de Lázaro aqui numa posição de grande destaque. Veja, a história aqui é o Cristo ressuscitando Lázaro. Por que tem uma mulher ocupando quase metade da foto? É porque, como nós somos cristãos e conhecemos o Evangelho, a sua atenção já fica aqui, ó. Você quase não tem que pegar a cabeça da pessoa e falar assim, ó, vira pra cá, tá vendo? Pensa, tem outra coisa ali, entendeu? Porque nós somos enviesados, nós temos vieses de percepção. Por que essa mulher está de dourado e ela tem um destaque assim, até a frente? Está vendo que ela está à frente? Apesar de lado, ela está à frente. Isso aqui é 2D, né? Mas nos 3D você vai ver que ela está à frente. E o Cristo está de Pai, de Espírito Santo, e ela está quase inteirinha de dourado. Sabe que o dourado, que representa o Filho, é o elemento feminino de Deus. O Cristo é o elemento feminino, o elemento da imaginação, é o elemento feminino. O Pai é o elemento masculino, e o Espírito Santo é o filho desses dois elementos. Por isso que o Espírito Santo é o Deus da fecundação. Por isso que Lua tem tudo a ver com o Espírito Santo, o signo de Câncer. Por que essa mulher está de dourado? Alguém sabe? Por que aliás, tem uma mulher aí tomando o destaque? Fala aí, ela. É um chute. Seria o que? Talvez um símbolo do feminino, do dourado, manto nupcial, e de repente a complementariedade, talvez, hipoteticamente falando, em relação à própria escola do fogo, a escola da água, a junção dos dois, é isso? Perfeito. Exatamente o que o Irã não tinha. O motivo pelo qual o Irã não conseguiu realizar as esperanças dele é porque faltava isso aqui para ele. Hã? Na verdade, o corpo-alma é a expressão mais chula do feminino, sabia? E é o máximo que a gente pode conseguir. Sabia? Fui falar mal do corpo-alma, quase Deus me derrubou, tá vendo? Mentira. Então veja, o corpo-alma para nós, que é o máximo dos máximos, do ponto de vista do espírito, é a coisa mais básica. É o mais básico. Porque o divino feminino é uma coisa... O próprio Cristo, o verbo, é o feminino no Ser Supremo. E o corpo-alma é uma expressão oitavas e oitavas e oitavas. Se fosse colocar num teclado de piano, daria
quilômetros de teclados de piano para chegar no oitavo inferior, que é o corpo alma em relação ao verbo. Então é muito, e para nós essa coisa que é muito ruim, a nossa meta é construir o corpo alma. Que a gente só constrói se erguermos a coluna feminina do templo em nós. Que é o motivo da discussão de hoje, da conversa de hoje. Então a gente está super longe. Não sei, a gente está longe, é engraçado, porque ao mesmo tempo que nós estamos longe, tem essa questão quântica, né, da era de Aquário que se aproxima, que permite com que tudo seja muito rápido. Então o tempo que passamos dormindo, é possível você acelerar e sentar na janelinha, pegar o bonde andando e sentar, é possível sentar na janelinha, porque temos misericórdia, não por nós, não por nós mesmos, mas pela misericórdia. Então, por mais que a gente vê por aí gente falando que a Fraternidade Rosa Cruz ela é infiel ao Max Heindel, né? A gente ouve falando por aí, né? Ouve, procura na internet. Que temos que ser fiéis aos filhos do fogo e blá blá blá, porque o Max Heindel falava do fogo e do fogo e do fogo e do fogo, e aqui nós deturpamos tudo. Eu duvido alguém que anda só pela linhagem de fogo caminhar sem misericórdia. Vai caminhar, vai cair, não vai ter jeito. Porque não sou eu que estou dizendo, não somos nós que estamos dizendo. Caminha só para um lado. O mito já mostra, o mito mostrou que ele caiu, por que a gente vai questionar isso, né? Você quer falar alguma coisa? Não. Deixa eu falar. Só uma pergunta. Vai lá. Quando Irã Abif desce lá os 9, ele já é iniciado em todos os mistérios menores. Aí a grande iniciação. Só que aqui é a primeira maior, que só pode ser dada pelo Cristo. Antes do Cristo era impossível ter acesso às iniciações maiores, impossível. O máximo que você podia chegar era nas iniciações menores, nunca numa maior. Por quê? Por quê? Os mistérios menores está relacionado a tudo que se pode aprender do planeta Terra. Os mistérios maiores ao universo. A humanidade não tinha maturidade espiritual ainda, nem para aprender o que era da matéria, da Terra. Imagine, tinha um tempo de maturação espiritual para que o Cristo pudesse inaugurar esse acesso cósmico. Então, a mulher de dourado representa a coluna que faltava em Irã. A coluna que ele não tinha, que era a coluna da água, a coluna da pureza, veja, ele, pela luz dos olhos dele, resolveu rasgar o véu do templo. Só que, como Santo Agostinho já disse, é impossível você dar um passo sequer na senda espiritual sem misericórdia. Sem misericórdia você não dá um passo sequer. Quem dentre vós, os homens, conhecendo sua fraqueza, é capaz de atribuir às próprias forças sua castidade e inocência? O que você tem de castidade e inocência é graças a Deus. Não é graças. O que você tem de pureza é graças a Deus. Para amar-te menos como se tiver menor necessidade de tua misericórdia. Isso está em Confissões, como eu já falei. Então esse é o motivo da advertência de Santo Agostinho. Conceito Rosa Cruz do Cosmos, todos os livros da Fraternidade Rosa Cruz praticamente têm essa capa. Não é porque a gente tem um departamento de marketing ruim, é porque isso aqui tem um significado e motivo de estar aqui, que é justamente mostrar toda essa trama da linhagem de fogo e da linhagem de água. E que falta, tá vendo que não se tocaram ainda? Falta a gente achar a liga que Irã achou e que Salomão também achou. Mas nós ainda não. O principal motivo pelo qual a humanidade não avança espiritualmente, o principal motivo que nós não avançamos espiritualmente, se dá pelo fato de não compreender o mistério do divino feminino e mais, da não aplicação desse saber em sua vida. Fraternidade Rosa Cruz, alguns de vocês devem estar fazendo os cursos preliminar, alguns devem estar fazendo um curso suplementar, e alguns almejam o probacionismo. Nem todos. Não precisam almejar também, porque isso é pessoal, isso é de cada um. Mas se o coração de vocês, o coração, não o intelecto, o coração de vocês disser que eu quero assumir uma vida de prova, de provação,
que é probacionismo, a vida de prova, onde você vai começar a levar canelada e sua canela vai ficar bastante roxa, isso é a vida de probacionismo, você vai aprender que a Fraternidade Rosa Cruz ela tem a meta principal, que é aprender uma lei, se esforce por aplicá-la. Isso é o que diferencia, por isso que a canela começa a doer. Porque a hora que você começa a tentar aplicar, você vai encontrar resistências. Não resistência dos outros, suas. Só que as suas astúcias vai falar que é os outros que não deixam você fazer. Mas é você que não consegue fazer. Tudo que você não consegue fazer, a culpa é sua, não é dos outros. Ah, mas meu filho fica ouvindo rock até tarde, eu não consigo fazer a introspecção. A culpa é sua, não é dele. Mas traduz isso, se vira, cada um tem que se virar, cada um tem que resolver a própria equação. Então, aprenda uma lei, suspenda o estudo. Suspenda o estudo. Entendi uma lei? Suspenda o estudo. Passe a se esforçar na aplicação. Qual que é o nosso problema? Aprendi uma lei, que legal, próxima lei. Que legal, próxima lei. E assim você vai e nunca se torna um ser sábio, só um ser que conhece. Hoje em dia nós buscamos informação e pouca instrução. Quem disse é Schopenhauer. Buscamos muita informação e pouca instrução. Antigamente se lia muito pouco e se fazia muito mais. Hoje em dia se lê pra caramba e não se faz nada. Essa incongruência do saber e fazer, acho que provavelmente é uma das causas da incongruência então do espírito com a matéria. Que é o início, exatamente. Né? Mas na verdade essa incongruência não é ruim, ela é exatamente uma fase. A cruz que você tem que carregar, porque os anjos do destino dão a cada um e a todos exatamente o que necessita. Você precisa dessa obstrução, dessa experiência, desse bloqueio, para que você consiga ter força para sobrepujar isso e se tornar forte. Porque senão... reconhecer a fraqueza. Você já viu aquelas mães e aqueles pais que dá tudo para os filhos? O que acontece quando eles crescem? Tem lassidão de caráter. Para que o chefe chega e fala assim, vem aqui que você não está entregando o negócio, e vai embora chorando, pede a conta, ou fica... Agora, uma pessoa que leva cacetada na vida, quando alguém chega e dá um tranco, a pessoa fala, pois não. E também se precisa dar um tranco, dá também, ele tem força. Então esse é o problema. Se a matéria é justamente o esforço que você tem que fazer para se tornar alguma coisa. E a gente, ao invés de entender isso, fica, ai, porque eu sou imperfeito. Ai, porque está todo mundo na minha frente, eu estou para trás. Ai, porque não sei. Ai, nada. Pega a sua cruz e me siga. Sem a presença do feminino, jamais conseguiremos consumar o casamento místico, tão prolongado pela alquimia, por diversas e diversas escolas. E Maria personifica o trabalho que nos falta realizar. Esse é o motivo pelo qual a Igreja Católica adora tanto a figura feminina, a figura de Maria, a ponto de fazer uma estátua de gesso e ficar andando por aí. E as pessoas se prostam a essa estátua, beijam os pés da estátua. É uma compreensão concreta e infantil, mas porque para a maturidade espiritual dessas pessoas é como elas conseguem se manifestar. Está correto. Se você critica porque você é o sabedor do conhecimento oculto, você está errando. Este é o motivo pelo qual estamos estudando os mistérios que ela representa. Hoje é a terceira palestra. Talvez seja a última, talvez não. Vamos ver. Talvez a gente mude de assunto. Eu queria recapitular 2 pontos importantes antes de entrar no tema de hoje. O tema de hoje é a iniciação que Maria teve aos pés da cruz. Então, quando Cristo foi crucificado, até o dia da ressurreição, durou 3 dias, Maria teve um processo iniciático nesses 3 dias. Só que para entender esse processo iniciático, a gente tem que recapitular o que nós já falamos nas 2 palestras anteriores. Senão, não adianta. E lembrem-se, Maria representa o que é preciso fazer para que você tenha desabrochado espiritual.
Então, esse assunto talvez se encerre hoje, mas isso não vai se encerrar na sua vida nunca. Porque se você não aprender o que ela tem para ensinar, você não vai andar. Tá certo? Então, o primeiro ponto que eu quero retomar com vocês é a coluna feminina do templo e o sétimo dia da criação, que basicamente é a mesma coisa, e a Imaculada Concepção. Esses dois pontos nós vamos recapitular agora, iniciando pelo primeiro. Então, a coluna feminina e o sétimo dia da criação, nós vamos começar a falar agora. Então, iniciação. Iniciação é a experiência consciente de microcosmo e ou macrocosmos. Isso aqui não era para ter interrogação, aqui está errado. É uma afirmação. Então, quando alguém te perguntar o que é iniciação, você pode falar, é o segundo nascimento. Iniciação é quando você morre e nasce de novo na mesma vida. Nasce com a consciência expandida. Por isso que Jonas foi engolido pela baleia e depois foi cuspido com a consciência expandida. Por isso que Cristo foi para o deserto. Por isso que Buda foi para a floresta. Todos esses seres foram passando por processos iniciáticos. O resultado que a iniciação dá para a consciência humana é acesso direto, voluntário, deliberado à noção de micro e de macrocosmos. Quando eu tenho a experiência de microcosmos, eu chego num processo chamado êxtase. O que é o processo de êxtase? É o processo em que você tem uma descida consciente às profundezas do ser humano, sua camada inicial. Então você vai ter acesso consciente, ou seja, aquilo que era inconsciente passa a ser supraconsciente para você. Mas de quais assuntos? Dos assuntos da sua origem. Quando você estava lá antes do período de Saturno, na Bíblia, quando você estava lá no Jardim do Éden, tocando harpa. Lembra? Lá, na Bíblia, na Cabala chama assim, Adão Cadmo, o termo que se usa para isso. Ou seja, a nossa origem. Quando eu tenho a experiência de macrocosmos, aí eu não mais chama êxtase, mas chama êxtase. Né? Então, pelo êxtase, eu tenho arrebatamento ou saída de si, em que as camadas do céu se revelam à consciência. Então, o macrocosmos se abre para mim. Então, veja, a outra, eu vou na origem. Descubro quem eu sou, qual é a finalidade da vida. Por isso que quando eu saio dessa experiência, eu sei de tudo, eu sei para onde eu tenho que ir. Eu vi a origem, eu vi o motivo pelo qual Deus nos fez. Imagina, você vê isso. Pode aparecer quem quiser para arguir com você, né? Você fala, tá bom, eu sei. Não é que eu conheço, eu sei, eu vi. Vi com esses olhos que até rádio comer. E o êxtase, já não. O acesso que está além. Êxtase conclui que você é a imagem e semelhança de Deus, ou Adão Cadmo. Pela êxtase, você vai fazer fluir de você todo o ensinamento que está na segunda parte do conceito Rosa Cruz do Cosmos, conhecido como antropogênese e cosmogênese. Certo? Então, pelo conceito Rosa Cruz do Cosmos, Max Heindel brilhantemente divide a evolução do homem em 7 períodos, sendo que nós estamos aqui nesse globo D do período terrestre. Pela iniciação de êxtase, você vai olhar todo esse processo até aqui em cima. Então, do mundo de Deus, como chispas, Deus nos fez e nos deixou no mundo dos espíritos virginais. No mundo dos espíritos virginais, nós descemos e começamos o período de Saturno. O que nós recebemos nesse período aqui? O que nós recebemos? Filosofemos a cruz, ABC da filosofia. O que foi nos dado aqui, que nós temos hoje?
Corpo físico? Não, débito da onde? Da mente, não é? Não, ainda não. Ainda não. Quem dera que fosse aqui, porque aí já estava bem melhor. Né? Nós recebemos o germe do corpo físico, que é esse corpinho aqui, que a terra há de comer, e o aspecto espiritual desse corpinho, que é o espírito divino. Então, o primeiro aspecto de Deus em nós e a sombra desse aspecto. Muito bem, lembra? O espírito tem que trabalhar sobre o corpo. Para quê? Para extrair alma. Por isso que o ser humano é espírito, corpo e alma. Paulo fala isso na Bíblia. Não tem como ter alma sem corpo. E não tem como o corpo produzir alma se não tiver um espírito trabalhando por ele. Se não tiver um espírito trabalhando no meu corpo, o que meu corpo está fazendo? Produzindo o que não dá.